Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Atenção! Vão começar as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Já estava morrendo de saudades. Estão preparados para a aula de hoje? Então, vamos começar. Esse é o nosso objetivo do dia. Observar, descrever e comparar ritmos da natureza em diferentes lugares de vivência. O que significa esse comparar os ritmos da natureza? O que será ritmos da natureza? Vocês sabem? Ritmos são o dia, a noite, o tempo, às vezes pode estar frio, às vezes pode estar muito calor, e que essas temperaturas mudam de acordo com o lugar que vocês vivem. Por exemplo, as crianças que vivem lá na área rural, geralmente é um ar mais fresco, é menos quente que aqui na cidade, onde tem prédios, construções. Nós já vamos falar melhor disso, tá bom? Então, peguem o caderninho, vamos anotar a data. Hoje é dia 24 de novembro de 2020. 24/11 de 2020. E o tema da aula de hoje é dia e noite. Agora observe essa imagem aqui. Essa imagem é de uma praça aqui da nossa cidade. Ela se chama Praça Pôr do Sol. E ali está um lindo pôr do sol, né, crianças? E aqui uma pergunta que eu deixo para vocês irem pensando. E vocês vão me responder daqui a pouco. Olha a pergunta. Por que o sol nasce e se põe todos os dias? Vocês já pararam para pensar? O que será que acontece? Será que é o sol que vai e volta? O que acontece? Qual é o ritmo da natureza que acontece para o dia e para a noite? Já vamos descobrir. Antes disso, eu vou contar uma história para vocês. Prestem bastante atenção nessa história, pensem na pergunta que nós vamos retornar depois. Então, a história que eu vou contar se chama A Noite e o Dia. O texto é da Eunice Braido e a ilustração Martinez, editora FTD. De maiô e de óculos escuro, o planeta Terra toma sol. Para iluminar o corpo todo, vai girando sem parar. Gira o corpo como peão para o sol iluminar o Japão.
a girar feito bailarina para o sol bater na China. Enquanto isso, lá atrás, outros povos dormem na noite escura. O que ilumina o céu desses povos agora são os raios da linda lua. A terra continua sua dança para o Japão adormecer. Já chegou a vez do brasileiro amanhecer. Noite e dia, um depois do outro, sempre vai acontecer. De dia é o sol, de noite é a lua. No céu sempre vão aparecer. Então, voltando à nossa pergunta agora, crianças. Agora, depois de ouvir a historinha, vocês já sabem responder por que o sol nasce e se põe todos os dias? Prestaram bem atenção na história? Então, ali ela fala que quem está em movimento é a Terra, não é o Sol, não. O Sol sempre fica paradinho lá. Então, esse movimento que a Terra faz é chamado movimento de rotação. Observe aqui nesse slide. O Sol está lá paradinho e a Terra está movimentando. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu eixo imaginário, resultando o dia e a noite. Então, agora eu vou chamar aqui, para me ajudar, a professora Vânia. E nós vamos representar ali na bancada como que funciona esse movimento da Terra. Bem, professora Vânia. Então, aqui. Olha, aqui é o nosso planeta. Planeta Terra, estão todos os países aqui. O Brasil está localizado aqui. Eu vou girar um pouquinho e ele vai ficar de frente para o Sol. Lembro lá na historinha, a professora Vânia, que é o Sol. Na historinha falava que quando era dia aqui no Brasil, lá no Japão, que está aqui do outro lado, era noite, devido ao movimento de rotação. E na medida que a Terra vai girando, vai acontecendo ao contrário, vai anoitecer lá no Japão e vai ser dia no Brasil. Então aqui a professora Vânia está segurando o Sol. Pode observar, o Sol fica paradinho e o raio que vai iluminar. A parte da Terra que está de frente com o Sol vai ser dia. E a parte que está aqui atrás vai ser noite. Esse é o movimento de rotação. A Terra vai girando e o Sol vai ficando paradinho ali. Muito fácil, né, crianças? Muito obrigada, professora Vânia. Era isso. Então, agora, eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens. O que vocês fazem durante o dia e durante a noite? Lembra que nas primeiras aulas que vocês tiveram aqui, vocês fizeram algumas rotinas. Um quadro de rotina, o que vocês faziam de manhã, à tarde, à noite. Então, agora nós vamos fazer algo bem parecido. Só que nós vamos separar atividades que são feitas durante o dia e atividades que são feitas durante a noite. Primeira imagem que eu tenho aqui para vocês é um animalzinho noturno, uma ave noturna. É a coruja. Então, a coruja é um animal noturno. É mais frequente a gente encontrar uma coruja durante a noite. A gente pode encontrar durante o dia, mas ela é um animal noturno. Então, eu vou colocar a coruja lá na parte que está escura aqui, ó, onde tem lua e estrelas. Agora, uma profissão. Guarda noturno. Como o nome já diz também, ele é um guarda noturno. Existem guardas que trabalham durante o dia, mas esse daqui, ele é um segurança noturno. Então, se é noturno, a gente lembra de noite. Então, ele desenvolve a sua atividade durante a noite. Agora, essa imagem aqui é uma família se alimentando. Será que está dia ou está noite? Podemos observar que está claro lá na janela e aqui está escrito almoçar. Vocês almoçam durante o dia ou durante a noite? Durante o dia, né? Tem criança que confunde, às vezes fala jantar durante o dia e almoçar à noite. Não. De dia a gente almoça, à noite a gente janta. Então, almoçar durante o dia. Limpar a casa.
Observem a porta lá, como que está a porta? Está dia. Então, geralmente, as pessoas limpam a casa durante o dia. Pode acontecer de alguém querer limpar à noite, mas o comum é durante o dia. Então, limpar a casa é uma atividade que a gente realiza durante o dia. Aqui. Aparecer da lua. Lembram da historinha? Quando que a lua aparece? À noite. Então, podemos ver a lua durante a noite. Mais uma família se alimentando. E observe como nessa imagem tem luz, está escuro. Então, eles estão jantando. Então, crianças, nós jantamos à noite. Jantar durante a noite. Aqui é um termômetro, está escrito aqui aumento da temperatura. Então, quando aumenta a temperatura, geralmente é quando o sol aparece, durante o dia, aqui o sol. Então, durante o dia, as temperaturas aumentam, é mais quente durante o dia. À noite, geralmente, são mais frias. Então, durante o dia, aumenta as temperaturas. Aqui é a imagem de algumas estrelas. Quando é que nós podemos ver estrelas? De dia ou de noite? Lembrando que o Sol é uma estrela, mas essas estrelas aqui, observe o céu, é noite. Então, essas estrelas aqui nós podemos ver à noite. Então, vai desse lado aqui. Aparecimento do Sol. Será que o Sol aparece de dia ou de noite? Muito bem, de dia. O Sol aparece durante o dia. Acordar. Acordamos de dia ou de noite? Olha o sol lá na janela. Muito bem, dia, né? Acordamos de dia. Aqui é o contrário, outro termômetro, só que aqui está escrito queda da temperatura. Então, geralmente, a temperatura diminui, ela cai durante as noites, principalmente nas noites de inverno, que são bem frias. Então, à noite, cai a temperatura. Essas nuvens, esse céu limpinho, isso aqui é dia ou é noite nessa imagem? Dia, né? Olha que céu lindo, bem azul. Dormir. Será que vamos dormir durante o dia ou durante a noite? Olha a lua lá na janela. Dormimos durante a noite. Existem algumas profissões de segurança, algumas empresas que eles trabalham à noite e essas pessoas precisam dormir durante o dia. Mas a maioria das pessoas dormem durante a noite. Aqui várias pessoas conversando. Né? Essa imagem aqui remete ao barulho, então é mais comum as pessoas conversarem, fazerem barulho durante o dia. Durante a noite, geralmente, é mais silêncio no nosso bairro, a gente não ouve muitas conversas na rua. Então, quando as pessoas mais conversam é durante o dia. Olha que lindo que ficou o nosso painel. Montadinho com as figuras durante atividades do dia e da noite. Agora vamos falar um pouquinho sobre as temperaturas. Observe essa imagem lá na tela. Vocês já viram essas imagens? O que ela lembra a vocês? Já viram, né? Lá da escola, todas as salas têm um painel desse, painel do tempo. Lá na sala de vocês, tem algum parecido com esse? Então, todo dia era rotina, né? A professora chegava, dava bom dia e a gente ia fazer esse painel do tempo. Daí vocês olhavam pela janela ou saíam lá fora e observavam se estava chovendo, se estava sol, se estava frio. Muitas vezes a gente tinha que mudar várias vezes esse painel. Aconteceu muito lá na nossa escola. Às vezes as crianças chegavam agasalhadas, cheias de roupa, de repente o sol aparecia, ficava muito quente. O que eles tinham que fazer? Tirar as blusas, né, se despir, porque era muito quente. Ou ao contrário, saíam de casa com o tempo bem quente, o sol bem aberto, e chegava lá, esfriava ou chovia. Meus alunos ficavam tão tristes quando choviam à tarde, eles não podiam ir no parquinho, né? Então, é comum essas mudanças de temperatura. E
por que será que chove? Vocês já pensaram? Por que será, professora, que o sol está tão lindo e de repente chove? Então agora vocês vão ver lá na tela o que acontece. Então olha, o sol está muito quente e vai evaporando a água lá dos rios, do mar. Então esse vapor vai subindo e vão formando nuvens. Quando essas nuvens estão bem carregadas, o que acontece, crianças? Chuva. É assim que a chuva se forma. Agora vocês vão me ajudar. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Observe ali, tem 3 paisagens. Um dia de sol, um dia nublado e outro dia de chuva. E tem 3 crianças. Observe que a primeira criança está com um guarda-chuva. A do meio está bem fresquinha, de chinelo, shorts, camiseta. O outro menino está de tênis, calça, uma camisa manga longa. Então vamos relacionar. A menininha que está com o guarda-chuva, na qual imagem ela tem que ir? Qual paisagem será que está mais apropriada para esse tipo de vestimenta? Isso mesmo, ela está preparada para um dia de chuva. Está com o guarda-chuva. A próxima menininha agora está de chinelinho. Será que esse vestuário que ela está usando é mais comum para usarmos em dia de sol ou dias nublados? Hein? Vamos ver? Muito bem, dia de sol. E o menininho? Ele está um pouco mais agasalhado. Camisa manga longa. Então ele vai para o dia nublado. Muito bem. Parabéns, crianças. Agora eu vou chamar 2 amiguinhas do primeiro ano. É a Alana e a Juliana. Elas vão brincar conosco de jogo da memória. Mas antes delas falarem, de eu chamar elas aqui para brincar, eu vou mostrar para vocês as imagens desse jogo. Então, olhem, aqui na primeira imagem é uma família. Eles estão jantando. Uma atividade que é feita durante a noite. Aqui tem a lua. A lua aparece durante a noite. Aqui crianças na escola fazendo atividades. Vocês vão para a escola de dia ou de noite? De dia, né? Aqui a menininha está dormindo. Então nós vamos dormir à noite. Olha lá a lua na janela. Aqui a chuva, a professora explicou para vocês, né? Por que chove. Aqui é a imagem do sol. Meio estranho assim, mas o sol é assim, é uma bola de fogo. Aqui a criança está acordando. Sabemos que ela está acordando por causa do sol na janela. E ó, ela está se espreguiçando. Aqui, crianças comendo. Então, dá para ver que elas estão num refeitório. Então, as aulas são durante o dia. Então, podemos deduzir que é dia. Aqui, um menino de óculos de sol. Né? Então, é um dia de calor. E aqui as outras se repetem. Então, eu vou virar essas cartas e vou chamar as amigas para brincar com a gente. E vocês aí em casa também vão observando os números que elas vão falando, para vocês verem se elas vão acertar ou vão errar. Imagens arrumadinhas, agora vamos chamar então a primeira coleguinha para brincar. Fala, Alana, qual número você quer? Professora, eu quero o número 1 e o 15. Ela pediu o 1 e o 15. Vamos ver se ela acertou? Pessoa jantando, muito bem. Então, no jogo da memória, quando a criança acerta, ela tem direito a jogar mais uma vez. Então, Alana, você vai falar outro número para a gente. Mais 2 números, Alana. Eu quero o 2 e o 14. Ela escolheu agora 2, a lua. Será que ela acertou, crianças? Vamos ver? Acertou, 14 também a lua. Como a Alana está com sorte, então mais uma chance para ela. Alana, mais 2 números. Professora, eu quero o 3 e o 12. O 3, as crianças na escola, e o 12, a menina acordando. Ah, agora ela errou. Então agora ela passa a vez para a Juliana. Juliana, agora você escolhe 2 números. 3 e o 16. A Juliana escolheu o 3, as crianças na escola, e o 16.
Muito bem, olha, ela ficou de olho, né? A amiguinha lá errou, ela já acertou. Então, Juliana, você acertou. Pode falar mais 2 números. Professora, agora eu quero 4 e 10. O 4, a menininha dormindo. E o 10, ela dormindo. Acertou novamente, Juliana. Então, mais um número, pode falar. Mais 2 números. Professora, agora eu quero o 5 e o 17. O 5, dia de chuva. E o 17, as crianças lá no refeitório. Não acertou. Vai passar a vez para a Lana, então. A Lana, pode falar 2 números para a gente. Agora o 5 e o 13. O 5, a chuva. E o 13, a chuva. Acertou, Alana. Mais 2 números. Eu quero o 6 e o 11, prof. O 6 é o sol. O 11, o sol também. Acertou mais uma vez. Parabéns, Alana. Pode falar mais 2 números agora, Alana. E o 7 e o 9. Será que ela vai acertar, crianças? O que vocês acham? O 7, a menina acordando, e o 9... errou. Então, vamos passar a vez para a próxima. Juliana, pode falar mais 2 números? Professora, agora eu quero o 7 e o 12. O 7, menininha acordando, e o 12 acordando. Acertou. Mais 2 números, Juliana. Professora, agora eu quero o 8 e o 17. O 8, as crianças lá na escola, e o 17, as crianças na escola. Sobraram 2 números. Qual números que sobrou, Juliana? Professora, agora eu quero o 9 e o 18. O 9 e o 18. Quase empataram, né? Por 1, a Juliana ganhou. Então, muito bem, crianças. Agora, vocês vão retomar, vamos pegar lá o caderninho. Lembra lá no começo da aula que vocês anotaram a data de hoje e o tema, né? Dia e noite. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês prestaram bastante atenção na aula. A professora falou várias atividades que a gente realiza durante o dia, durante a noite. Jogamos com o jogo da memória. Vocês viram aqui, né? O movimento de rotação que a Terra faz, como que acontece esse ritmo natural de dia e noite. Então, vocês vão escolher 2 atividades que vocês mais gostam e vão desenhar lá. Quem já sabe escrever, pode escrever. Então, a professora Elaine escolheu lá 2 atividades. Brincar, que toda criança gosta de brincar durante o dia, e durante a noite, dormir. Vocês podem fazer igual está ali na sugestão, ou desenhar ou escrever outras atividades. Agora, vamos retomar o nosso objetivo. Primeiro objetivo: observar, descrever, comparar ritmos da natureza em diferentes lugares de vivência. Conseguimos atingir esse objetivo, crianças? Conseguimos? Vocês entenderam que esse ritmo natural depende muito do lugar que a gente vive. Então, as crianças que moram lá na zona rural, por exemplo, Taiacoca, Guaragi, então lá a vegetação é bem mais preservada do que as crianças que estudam aqui. Aqui no centro da cidade, por exemplo, onde fica localizada a TVE, é muito movimento de carros, construção de prédios. Então, aqui sempre vai ser mais quente. Então, nossa temperatura vai ser diferente dessas crianças que têm lá uma vegetação mais preservada, perto de árvores, de rios, né? Então, essas temperaturas é de acordo com o lugar que a gente vive, né? Aprendemos o movimento de rotação, né? O movimento que a Terra faz, que não é o Sol que nasce, quer dizer, ele nasce, mas não é o Sol que vai e vem, né? Como a professora fez a pergunta lá no começo. Ele fica lá paradinho. É a Terra que gira para acontecer o dia e a noite. Então, por hoje é só, crianças. Na sexta-feira, a professora volta com outro assunto para vocês. Beijão, tchau, tchau. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Terça-feira nós estamos aqui de novo, mais uma aula essa semana. Então, vamos lá ver os objetivos da nossa aula? Reconhecer o gênero textual convite, produzir um convite, confeccionar um envelope. E os materiais para a nossa aula hoje
o estojo, o caderno e lembram que ontem a Prof. Carol pediu a folha 4, canetinha, lápis de escrever? Muito bem. Então, pegando o caderno, vamos lá, colocar a data de hoje, dia 24 do mês de novembro, mês 11, do ano de 2020. Embaixo, terça-feira. Escreve com a letrinha bem bonitinha, bem caprichoso. Pula uma linha e escreve o seu nome, aluno, o nome completo, quem souber. Combinado? Muito bem, vamos lá? Hoje, então, nós vamos falar sobre convites. Vocês lembram da nossa história ontem? Que a menina convidou muitos personagens para sua festa no castelo? Então, ela queria convidar a bruxa para o seu aniversário, né? Para sua festa. Mas a bruxa já pediu para ela convidar o gato já pediu para ela convidar outro personagem, e assim foi, até que a festa dela ficou cheia de pessoas diferentes, né? Mas o que eu queria falar hoje é sobre o convite que ela fez, né? Porque quando a gente vai fazer uma festa, quando a gente quer fazer algum evento, a gente quer convidar pessoas, nós precisamos ter um convite, né? Por exemplo, convite de festa de aniversário. Aqui a gente tem um exemplo na tela. Convite de chá de bebê, convite do casamento, convite de formatura, até aqui um convite de uma palestra. Todos esses convites são convites para diferentes ocasiões, para diferentes eventos. Mas em todos eles tem o dia que vai acontecer esse evento, o horário que vai acontecer esse evento, o local aonde vai ocorrer o evento. Porque para a pessoa que é convidada, ela precisa saber essas informações para ela poder chegar no lugar, para ela ir na hora certa, para ela ir no dia certo, né? Porque se não tiver essas informações, como que ela vai saber de tudo isso? Então, o convite serve para isso. E o convite da festa da menina, por exemplo, para o gato, foi mais ou menos assim. De menina para gato, é de uma pessoa para alguém. Então, ela tem que identificar quem está enviando e quem vai receber esse convite. Aí, diz lá, espero você na minha festa. Data 31/10/2020. Local, Castelo da Bruxa. Hora, 15 horas. Então, aqui eu tenho várias informações que eu preciso para saber aonde eu tenho que ir, que horário eu tenho que ir, qual é o local eu tenho que ir. No caso aqui, o gato tem que ir, né? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer uma produção juntos aqui no quadro sobre esse convite. O que são essas informações que eu preciso ter nesse convite? Então, a Prof. Carol colocou aqui no quadro para vocês um exemplo de um convite. Olha só. Existem várias formas de convite. Poderia ser inteiro, quadradinho, poderia ter outras imagens, mas eu fiz dessa forma. Diz lá, convite de aniversário. Então, nós vamos fazer de conta que a menina pegou esse convite para preencher, para mandar para o gato. Nós vamos fazer de conta que ela está mandando para o gato. Então, ela colocou lá que era o convite de aniversário, colocou uma imagem de um balão do aniversário dela e, abrindo esse convite, tem lá mais uma imagem que se refere ao aniversário. E aqui tem algumas linhas que a gente vai preencher esse convite, que a gente vai mostrar como fazer esse convite. Então, aqui só está escrito que é o convite de aniversário, ainda não está escrito para quem é esse convite. E a gente combinou que seria para o gato, lembram? Então, vamos colocar assim, querido gato, porque ela queria convidar também o gato e ele era amigo dela. Então, como que ela tratava o gato? Com muito carinho.
Então, querido gato. Enquanto a prof. Carol está escrevendo aqui, você pega o seu caderno e faz o convite também junto com a prof. Para aprender como fazer esse convite. Então, a prof. escreveu, querido gato. Querido gato, presta atenção na hora de escrever aqui a palavrinha, ó, que. Como que faz essa palavrinha aqui, essa sílaba que? É que, u, e, né? Querido gato. Aí, nós já sabemos que ela vai mandar esse convite pro gato. Mas o que o gato precisa saber? Ele precisa saber a data da festa. Então, nós vamos pegar aquele convite que a gente viu lá na tela, onde a data era dia 31 de outubro de 2020. Vamos colocar essa data aqui. Querido gato. Data. Dois pontinhos aqui, ó, para saber a data certinho. Então, a data lá do convite era 31 do mês 10 do ano de 2020. Muito bem. Escrevam muito lindo, porque vocês têm a letra muito bonita. O prof. vai dar um tempinho, ó. Querido gato, data 31/10 de 2020. Que horas vai ser a festa? Alguém lembra? Nós vimos lá no convite. Quem será que lembra? Ah, tô começando a ouvir. Isso mesmo, às 15 horas. Então, nós vamos colocar lá, hora, 2 pontos, 15, e o Hzinho do lado aqui que indica que é hora, 15 horas. Pontinho. 15 horas. Muito bem. Então, o gato já sabe a data, o gato já sabe a hora. E agora o gato precisa descobrir aonde vai ser. Então, a gente vai colocar o local. Onde será essa festa? Vocês lembram aonde será? Lembram da história ontem? A menina convidou todos aqueles personagens para ir numa festa no Castelo da Bruxa. Então, vai ser no castelo. Muito bem. Olha essa letrinha. Local vai ser, então, no castelo. Que joia! Então, o gato já sabe que o convite é para ele, porque tem lá, querido gato. Data, 31 de outubro de 2020. Ele já sabe o dia que vai ser a festa. Hora, às 15 horas. Muito bem. E ele também já descobriu o local, que vai ser no castelo. Então, aqui agora nessas últimas linhas, nós vamos escrever um recadinho para ele e colocar quem mandou esse convite, porque ele precisa saber de quem é a festa, certo? Então, vamos colocar assim: venha
venha a festa. Quem mandou o convite para ele? A menina. Lembram que a Prof. Carol ontem falou da história? Contou na história que foi uma menina que fez um convite para a bruxa. E então a bruxa pediu para ela chamar outro personagem, que era o gato. E o gato já pediu outro personagem. E a festa ficou muito cheia, muito colorida, lembram? Então, olha só o convite que a menina mandou para todos esses personagens da história. E quando a gente quer convidar uma pessoa para ir à nossa casa, para algum evento, lembra que a Prof. Carol falou? Tem que mandar um convite, né? Agora, vocês já descobriram como faz. Coloca a pessoa, data, hora, local. A menina ainda colocou um recadinho aqui. Vem à minha festa. Muito bem. E colocou quem tá chamando para a festa? A menina. Viram só? Que legal a nossa produção de hoje? Vocês já escreveram lá no caderno? Então, olha, a Prof. vai mostrar aqui mais uma vez para vocês terminarem a escrita. Com a letra bem redondinha. Com a letra bem bonita. Que eu tenho certeza que as profs vão querer ver esse convite. Joia? Muito bem. Agora nós vamos aqui na mesa. Olha só o que tem aqui na nossa mesa. Nós temos algumas cartas, alguns envelopes. O que será que é isso, Prof. Carol? Ah, olha aqui. Tem um que está escrito aqui, ó. De menina para bruxa. Então, ali no quadro, nós fizemos um convite muito grande, né? Para todo mundo conseguir visualizar como que faz, para a Prof. conseguir escrever bem legal. Mas aqui tem mais um, olha só. Mais um convite. Aqui tá do tamanho real. Ah, bruxa, vem à minha festa. E todas as informações que a Prof. Carol colocou lá no quadro. Viu? Esse é da bruxa, aquele era do gato. Só que vocês perceberam que esse convite estava dentro de um envelope. Estava aqui dentro. Geralmente a gente coloca, né, convite dentro de um envelope. E é por isso que a Prof. Carol tá chamando vocês aqui na mesa para pegar aquele papel. Lembra aquele papel que a Prof. Carol pediu lá? Era um A4, né? Aqui eu cortei ele, o A4, num quadrado. Tem a mesma medida dos dois ladinhos aqui. Aqui a Prof. Carol cortou com 20 centímetros. Esse quadrado nós vamos usar para fazer um envelope igual a esse aqui, ó. Igual a esse, ou esse vermelho. E você pode escolher o tamanho que você quer, ó. O verdinho e o vermelho, eles têm tamanhos diferentes, ó. O verde é maior, o vermelho é menor. Você pode fazer do tamanho que você quiser em casa. Ah, eu quero mandar uma cartinha para uma amiga, para um amigo. Eu quero fazer um convite agora que eu já aprendi, né? E eu vou fazer o envelope. Já aprendi a fazer o convite, agora eu vou fazer o envelope. E esse envelope vai ser uma dobradura. Então, nós vamos agora para a hora da dobradura. Olha só, eu vou abrir esse aqui para vocês verem como que ficou. Então, aqui, ó, é um quadrado que a gente vai virar ele assim. Vai virar esse quadradinho para ficar as pontinhas assim, desse ladinho.
Como que a Prof. Carol fez aqui, ó? Eu dobrei uma pontinha com outra pontinha. Vou fazer aqui no branco para vocês acompanharem de novo. Então, eu vou pegar essa pontinha e vou dobrar com a outra pontinha. Aqui já está o começo do nosso envelope. Olha só o vermelho aqui, ó. Aí eu dobrei mais um ladinho, que é como eu vou fazer aqui no branco. Vou dobrar esse aqui, ó. Olha só. E já está quase pronto o nosso envelope, porque agora só falta dobrar nessa partezinha aqui, ó. Ah, Prof. Carol, ele ficou tortinho de um lado. Ó, tá tortinho. Mas ainda dá pra arrumar. É só dobrar mais um pouquinho desse lado aqui. Ah, agora sim. Ah, muito bem. Eu posso colar as pontinhas do meu envelope ou eu posso colocar um adesivinho lá na pontinha para fechar. Aí ele vai ficar bem bonitinho. Olha só, agora nós temos 3 envelopes aqui. Um branco, um vermelho e um verde. A canetinha, o lápis de cor que a Prof. Carol pediu para a aula é para vocês enfeitarem esse envelope. Para vocês escreverem para quem vocês querem mandar, para colocar um desenho da nossa história, né? Algum dos personagens, o personagem do gato que vocês fizeram o convite ali no caderno. Combinado? Então essa foi a nossa aula hoje. E agora nós vamos chamar, aqui pertinho dos personagens, nós vamos chamar, sabe quem? A Prof. Ana. A Prof. Ana hoje vai contar uma história muito linda lá no Leia Pra Mim e ela tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Com a aula de hoje, com a aula de ontem. É uma história muito legal que... Será que eu conto pra vocês? Fala de uma bruxinha. É, Prof. Ana, vem, leia pra mim. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir uma história muito legal. É de uma bruxa, mas essa bruxa não é tão comum assim como as outras que a gente conhece por aí. Maldosa. Não, essa bruxa, ela é muito vaidosa. Olha só, o nome da nossa história é A Bruxa do Batom Borrado. Vai ser muito legal. E quem escreveu essa história foi o Anderson Novelo. E quem fez as ilustrações dessa história foi a Alessandra Tosi. Vamos lá então conhecer a história dessa bruxa tão, mas tão cheia de novidades? A Bruxa do Batom Borrado. Na esquina das ruas Vassouras com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Falei que era boazinha ela? Ela gostava mesmo era de ler revistas sobre moda, tomar chá e olhar-se muito no espelho, pois ela se achava linda e era muito vaidosa. Lembram que a Prof contou no começo? Então, olha só, ela gostava mais ainda era de passar batom. Ela adorava ficar bonita. Todos os dias, depois do seu tradicional chá, das 25h05 da tarde, ela ia para o seu ritual, diante do espelho, que era o ritual de passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Elas
gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana, as crianças inventavam um truque. Isso mesmo, um truque para atrapalhar o ritual da bruxa. O ritual de passar batom. Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha, fazendo pé. E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se recuperar, as crianças já tinham saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço para elas e deixasse todas com cara de lagartixa. Às terças-feiras, elas ficavam olhando a bruxa novamente pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, sopravam um apito. E o apito fazia prim, 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 prim. E a bruxa, estremecida de susto, borrava toda com o seu batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças, já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformassem elas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam panelas que faziam plim, 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 um barulhão de panelas. E a bruxa, desmoronada de susto, antes borrava o seu rosto com o seu batom. E antes mesmo dela fazer algum feitiço para as crianças, olha só, as crianças saíam correndo, de medo que a bruxa a transformassem em frangos depenados. As crianças não perdiam tempo. E aí, o que será que vai acontecer na próxima parte da história? Será que a bruxa vai conseguir passar o seu batom? Será que as crianças vão conseguir realmente assustar ela e atrapalhar mesmo o ritual de passar batom? Amanhã eu conto para vocês. Até a próxima aula! Vem aí, arte! Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E qual será o nosso assunto? Surpresa! A aula de hoje nós vamos falar sobre a arte e a cultura de um povo muito importante para a formação do povo brasileiro. Eu acho que você já está sabendo. Que ao longo da história trouxe a sua cultura contribuindo para o crescimento do nosso país. Quem será? Qual será esse povo tão maravilhoso? Já adivinharam? Olha só! Hoje nós falaremos sobre a arte e a cultura africana. E aqui ao lado vocês estão vendo é o contorno do mapa da África. E dentro com vários elementos que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa cultura que foi muito importante para a nossa formação. Os africanos vieram para o Brasil ainda na época da colonização e uma espécie de imigração forçada. Eles não queriam vir, eles foram obrigados a vir. E uma vez que eram retirados do seu continente de origem e trazidos para o Brasil, eles foram trazidos como escravos. Eles trouxeram consigo uma cultura bastante diferente da Europa e do indígena,
que já estavam presentes aqui. Diferentes elementos culturais dos povos africanos influenciaram a cultura brasileira e estão presentes até hoje nos nossos hábitos e costumes. Então é sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre a cultura, não somente sobre a arte, mas sobre a cultura. O que faz parte da vida do africano e que foi trazido para cá e ressignificado, quer dizer, reinventado junto com a cultura dos brasileiros também. Vamos lá? Então, o que nós temos para falar sobre a arte africana? Que ela não é apenas decorativa. Todo mundo acha que porque é bonito, porque é colorido, vamos colocar na parede, vamos vestir. Então, nem sempre ela é uma arte decorativa. Às vezes sim, mas às vezes não. Já vamos ver sobre isso. Então, as roupas, as cores, as pinturas, os objetos que são usados, muitas vezes eles têm significados sagrados. Por isso que a gente não pode sair por aí usando uma roupa africana se a gente não sabe qual é o significado dela, certo? E vocês sabem, vocês já devem ter estudado nas aulas de geografia aí, que a África é um continente imenso, tem muitos países, então a diversidade é muito grande. Existe muita história e muita diferença em cada um desses países que compõem o continente africano. Vamos ver um pouquinho? Olha só, acabei de falar, né? Que possui muitos povos e culturas diferentes. E aqui a gente está vendo o mapa mundi, né? E olha aqui, a América do Sul, onde nós temos o Brasil aqui dentro, e aqui amarelo nós temos a África. Olha que continente imenso, não é mesmo? Vamos ver. Mas o que será que chama tanto atenção na arte africana? Por que essa arte é tão rica? Olha só, o que a gente vai ver primeiro? Vamos falar sobre as máscaras. Se vocês acham que máscara é só para enfeitar a parede ou só para pular carnaval, vocês estão enganados. Olha só, aqui a gente tem 3 exemplos de máscaras. Umas feitas em madeira, em pedra, em argila. Eles também usavam metal. Mas professora, se não é só para pôr na parede e pular carnaval, por que os africanos usavam as máscaras? Elas têm um significado sagrado. Também tem o significado de quando nasce alguém, faz uma cerimônia para o bebê, então coloca uma máscara. Quando é para um casamento, algumas tribos, algumas culturas usam uma máscara. Então cada máscara tem um significado diferente. E a maioria das vezes é um significado sagrado. Quer dizer, você não pode usar máscara para qualquer coisa, uma máscara africana. A mesma coisa como aqui no Brasil, né, na nossa cultura. As noivas não se vestem de branco para casar? Porque tem um significado, porque o véu tem um significado, as flores, o cabelo tem um significado. Ninguém vai sair pela rua vestida de noiva, não é mesmo? Então a mesma coisa acontece com os objetos africanos. Vamos lá! E as pinturas corporais? Olha que coisa mais linda! A gente gosta muito de usar um rímel, um batom, não é mesmo? E quando que a gente usa? Usa para se sentir mais bonita, certo? Mas os africanos, eles também têm uma outra simbologia na cultura deles. Eles não usam somente para se embelezar. As pinturas corporais também têm significados e elas fazem parte de rituais para casamentos, para nascimentos, enfim, para todos os tipos de comemorações, certo? E aí nós chegamos no vestuário, que aqui no Brasil é tão comum a gente sair pelas ruas e ver pessoas com vestuários africanos, não é mesmo? Olha só como as roupas são bem coloridas, ali a gente está vendo uma família, todo mundo vestido igual, não é mesmo? Depois vocês estão vendo uma roupa um pouquinho diferente, parece tem muito pano aí, muito pano mesmo. E as menininhas ali com uma saia, uma roupa mais fresca. Então a África, por ser muito grande e muito calor, as pessoas usam roupas muito soltas para poder também se proteger do sol, por isso que cobre quase todo o corpo, certo? E agora observem os tecidos. Vocês já viram esses tecidos tão coloridos assim? Pois a África tem, certo? Nós vamos ver um pouquinho para falar não só dos tecidos, mas eu trouxe um vídeo bem curtinho de uma amiga aqui de Ponta Grossa,
porque ela é afrodescendente e ela vai falar bem rapidinho para a gente sobre o turbante. Por que as pessoas usam turbante e por que não é qualquer pessoa que pode sair por aí com um turbante na cabeça? Vamos assistir? Olá, alunos da professora Cris. Meu nome é Cris, eu sou membro do Movimento Sorriso Negro dos Campos Gerais, sou amiga da prof e como o mês de novembro é o mês da consciência negra e vocês devem estar estudando sobre cultura negra na escola, a prof pediu para eu passar aqui, falar um pouquinho para vocês sobre turbante. Turbante é esse importante elemento da cultura africana que a mulher usa. São faixas de tecido geralmente coloridas e alegres que elas usam como um adorno. Assim como nós usamos brincos, os meninos usam boné, a cultura delas é o turbante. Quanto mais colorido, quanto mais nó, é mais bonito para elas. E tem um significado para elas. É como uma coroa, é como estar coroando uma mulher negra. Ela se sente empoderada. Geralmente são tecidos molinhos, coloridos que você possa amarrar, fazer nó. E eu gosto de usar turbante, eu acho importante também eu usar porque eu estou afirmando a minha cultura. Eu estou dizendo para vocês, eu sou uma mulher negra, tenho orgulho disso e carrego o orgulho aqui na minha cabeça. Eu honro a minha ancestralidade. Então foi muito legal esse vídeo da Cris nos mostrando, falando um pouquinho sobre o turbante. E eu vou falar para vocês sobre as adrincas. O que será que seriam adrincas? Olha esses símbolos. Esses símbolos, eles têm vários significados. Significado de paz, de amor, de espiritualidade, de fé, de solidariedade. São muitos, é uma infinidade de símbolos, certo? Tem um aqui que simboliza até simbolizando Deus, né? A altura, o respeito a Deus, não que seja Deus, mas em sinal em respeito a Deus, certo? E esses símbolos todos, eles vão estampar nas roupas. Roupa estampada é quando a gente tem uma roupa florida, uma roupa listrada. Se não tem nada, é uma roupa lisa. E os africanos gostam de roupas estampadas. E esses símbolos são utilizados nas roupas. Por isso que não dá para sair com qualquer roupa africana. A gente tem que conhecer a cultura para poder usar essa roupa. Olha lá os tecidos. Vejam só como ele possui os símbolos que eu falei agora, né? São muitos símbolos, é muito colorido e a partir desta roupa, desse tecido que eles fazem as roupas. Também existem outros estilos, porque cada país, cada cultura vai ter a sua estampa, uma diferente da outra, assim como aqui no Brasil, né? Lá no sul, no norte eles gostam muito, no nordeste gosta muito de chita, né? Aqueles roupa estampada, usa mais short, bermuda, porque é calor. No Brasil a gente usa roupa de frio, roupa de lã, certo? Então também são as culturas. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a dança. A dança é muito conhecida, é muito forte na África, juntamente com a música. Ali a gente tem 3 exemplos de danças. Eles têm um passo muito marcado e uma música muito percussiva, né? Aparecem muitos tambores, principalmente. E podem ver que as roupas são bem coloridas. Também eles gostam de usar muitas roupas brancas, certo? Então é uma dança muito conhecida. O que nós conhecemos também, que vocês devem conhecer muito bem, é a capoeira. Então a capoeira, que é muito conhecida no Brasil, né? Uns falam dança, outros falam luta, mas na época ela foi tratada como dança por quê? Porque os escravos, eles buscavam na capoeira uma forma deles se fortalecerem e de treinarem uma luta para poder escapar, para poder fugir das fazendas e das torturas que eles sofriam. Então eles lutavam, mas como se fosse fazendo passar por uma dança. Então era um esquema que eles tinham para poder fugir, certo? E aí vem as delícias, não é mesmo? Olha só, as contribuições do povo africano juntamente aqui no Brasil, né? Não que eles tenham trazido essas comidas para cá, mas foram comidas que foram se misturando com a cultura
a cultura africana com a cultura brasileira, foram surgindo outras comidas e que até hoje a gente conhece. Olha lá, a cocada. Quem nunca comeu uma cocada, né? Um doce de coco, delicioso, né? A pamonha, que é um tipo de um doce feito de fubá, de farinha de milho. Nós temos o mingau de fubá também, que com certeza vocês comeram quando eram crianças. Nós temos a canjica, né? Que a gente come tanto na época de julho, das festas juninas. E temos a famosa feijoada. Mas, professora, feijoada tem muita carne dentro. Será que os escravos tinham tanta carne assim para comer? No tempo da escravidão, quem comia carne, a melhor parte do porquinho, a melhor parte do boi, eram os senhores, os fazendeiros. Para os escravos, sobrava só os pés do porco, sobrava o rabo e as orelhas, né? Então, o que eles achavam que não prestava, eles jogavam para os escravos comerem, certo? Mas todas essas contribuições ficaram até hoje, não é mesmo? E aí vem a música e a dança novamente, mas as contribuições que continuam aqui, que vieram da África, mas que foram ressignificadas, né? O carnaval, que a gente tanto conhece, que toca o samba. Nós temos o maracatu, que também é influência africana. Nós temos o samba de coco. E o próprio samba, né? Não veio da África, mas juntamente com outras músicas africanas, com outros ritmos, ele acabou se misturando e formando o samba. E aí o vestuário, né? Não é o vestuário que veio de lá, mas sim as ressignificações, né? Quem não gosta, e as meninas que gostam de usar um vestido longo, uma saia florida, longa, né? Os colares, os brincos grandes de argolas, não é mesmo? Até mesmo lenço no cabelo, mas o turbante a gente tem que tomar muito cuidado para saber por que está usando. Vocês viram lá no vídeo, certo? As camisas coloridas, enfim, todas essas estampas, elas são uma contribuição dos africanos. E aí, olha que delícia, gente, as brincadeiras. Com certeza os pais de vocês, e muitos de vocês também devem conhecer. Mas é que hoje em dia as crianças já não brincam mais, né? Fica lá na frente do computador ou com o celular, jogando ou assistindo televisão e esquece das brincadeiras. E olha só quantas brincadeiras que nós temos, que são contribuições dos africanos, dos afrodescendentes, né? Nós temos o esconde-esconde, o pega-pega, que vocês brincam, né? Uns brincam de mãe-cola, eu dizia brincar de mãe, né? Mas hoje em dia se conhece por pega-pega. Nós temos também pular elástico, quando se juntem 3 ali e tem todo um processo ali para pular elástico. E ali do lado vocês estão vendo umas almofadinhas, mas não são almofadas ou travesseiros, são pequenos saquinhos que se chamam 5 Marias e que servem para jogar. Existe um jogo próprio para isso. E também os escravos de Jó, a música Escravos de Jó, que vocês conhecem, que a gente até já deu uma explicação aqui, e que é difícil encontrar uma explicação para isso. Mas essa semana eu escutei uma professora afrodescendente, que sabe muito sobre cultura africana, e ela nos explicou o porquê da brincadeira dos escravos de Jó. Na verdade, a música foi toda transformada até chegar aqui hoje. Mas no começo, os escravos criaram essa brincadeira, que não era bem uma brincadeira, mas também eram em uma situação que eles treinavam para fazer a fuga lá da senzala. Então eles brincavam em roda, né, faziam todo pula, fica, deixa ficar, alguma coisa assim. Mas a música deles era um pouco diferente. E quando falava do zigue-zigue-zá, o que acontecia? Não era com pedrinhas não, gente. Eles corriam, um pro lado de cá, um pro lado, né? Faziam aquela muvuca de gente correndo ali. E enquanto isso, um desses escravos conseguia escapar. Já era escolhido antes. E na hora daquela confusão do zigue-zigue-zá, um dos escravos fugia à procura do quilombo, certo? Então, para terminar, olha só quanta riqueza, né? É uma cultura belíssima desse povo
e que a humanidade ainda necessita muito se conscientizar da importância desse povo na sociedade brasileira e principalmente reconhecer os pretos ou os negros, né? As duas formas estão corretas, como seres humanos que são, pois infelizmente ainda hoje existe muito preconceito e racismo. E nós, como brancos, temos uma dívida eterna com esse povo devido a todo o sofrimento causado pelos brancos no passado. Muito bem, pessoal, então essa foi a nossa aula hoje de cultura e arte africana. Poderíamos passar aqui horas falando, porque é um continente gigantesco e tem muitas coisas belíssimas trazidas dos africanos para o Brasil. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa aí e vão pesquisar mais, porque tem muita coisa para aprender, certo? Até a nossa próxima aula. Vem aí, Educação Infantil. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Não precisa ficar com medo, não precisa se assustar. Essa história de lobo malvado e assustador, ó, coisa do passado. Eu sou uma loba muito descolada. Acho até que eu sou a mais descolada da minha alcateia. E sabe, para provar que eu sou muito descolada, eu entrei num concurso de histórias em quadrinhos. Vocês conhecem histórias em quadrinhos? Vai dizer que não conhece. Eu acho que vocês conhecem sim, só não estão, lembrados. Aqui na minha mochila estão as histórias em quadrinhos que eu acabei de ler. Vou pegar para vocês, com certeza vocês vão se ligar no que são as histórias em quadrinhos. Olha só, tem Chico Bento, tem Mônica, outro Chico Bento, Cebolinha, Cascão, Magali, a turma toda. Agora vocês já estão ligados, né? O que são as histórias em quadrinhos. E isso tudo eu li agora enquanto eu estava vindo para cá. Porque, sabe, é muito bom ler história em quadrinhos. E eu até separei uma que eu adorei, uma tirinha muito legal. Vocês querem conhecer a tirinha que eu mais gostei desses gibis aqui? Sim? Então... olha só! Olha essa tirinha. É uma tirinha com o Cascão e o amiguinho dele, o porquinho chauvinista. Olha só, o Cascão, ele criou uma casinha para o porquinho. O porquinho pensou, puxa, com certeza é para me proteger do lobo. O Cascão mais do que depressa, nada disso. É para proteger da chuva, porque vocês sabem, né? O Cascão morre de medo de água, ele detesta banho. Ai, que legal, hein, crianças? E sabem de uma coisa? Essa tirinha, se vocês repararem bem, ela só conta história usando imagens. E se vocês já viram algum gibi, alguma história em quadrinhos, vocês com certeza sabem que além das imagens, existem também os balões com as falas dos personagens. Sabem como que a gente vai descobrir como são esses balões? Sim, eu trouxe aqui para mostrar para vocês 3 amigos. O cachorro, um lobinho e um gato. E olha só que interessante. Aqui também eu trouxe uns balões com as falas desses personagens, desses 3 amigos meus. E eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente fazer o quê? Descobrir qual balão é a voz de cada bichinho. Para começar, a gente vai começar com o lobo. Mas antes disso, eu vou pegar aqui um material para a gente fazer alguns registros. Vou deixar aqui do lado. Então, olha só. Vamos lembrar os sons que esses animais fazem. Então, o lobo, como vocês já perceberam. O cachorro, como é que o cachorro faz? Vocês têm cachorro em casa? Sim? Então,
Isso mesmo! Ele... Se ele é um cachorrinho, ele tem um latido mais baixinho. E se é um cachorrão, bem forte. O gatinho, se ele é um gatinho manhosinho, ele mia. E se ele é um filhotinho, ele dá uma miadinha assim, bem aguda, bem miadinho. Então, agora que nós lembramos os sons que esses animais fazem, vamos começar, vamos escolher um? Já sei. Vamos começar pelo meu amigo lobinho. Olha só, quando a gente imitou o lobo, a gente fez o som assim, ó. Au! Olha só, abre bem a boca. Au! Mas como é que eu posso representar este som? Olha só, abre bem a boca. Isso mesmo, crianças! Quem tem esse som assim? Ah, é a letra A. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever a letra A. E depois, a nossa boca, ela se fecha para fazer um som comprido, assim, ó. Como será que eu represento este som comprido? Isso mesmo, eu uso a letra U, mas um segredo, crianças. Eu não vou colocar uma letra U apenas, eu vou colocar mais de uma, porque quando vocês uivaram aí pra mim, ó, o chegou até aqui. É verdade, eu tive até que pedir licença. Então, eu vou escrever aqui. Olha só. Agora ficou muito fácil, é só a gente comparar o que está escrito aqui na minha tela com os balãozinhos. Será que está escrito igual aqui? Não, né? Olha só. Aqui, não. Olha só aqui. Uau, é isso mesmo, crianças. Olha só, é como se eu estivesse falando e o meu balão estivesse saindo aqui, ó. Legal, hein? Então, vamos colocar aqui no lobinho. Muito legal. Agora, para ficar mais fácil, nós podemos fazer o nosso amigo cachorro. Vou apagar aqui. E só uma coisa, me conta só. Olha só, o cachorro como é que faz? Parece que nós já conhecemos esse som, não é mesmo? Repara! Isso mesmo, crianças! Ele abre fazendo que letra? O som de qual letra? Isso mesmo! O som da letra A. Olha lá! E ele fecha rapidinho, fazendo bem curtinho. Ao contrário do lobo, que se estendia, esse faz curtinho. Muito bem! Só que este som se repete. Então, nós vamos fazer assim, ó. 2 vezes o au, au. Olha só que legal. Ó, au, au. Viram só? Muito legal. E agora, crianças, vamos olhar aqui na bancada. Aonde está o balãozinho que tem o au, au? Ah, está muito fácil. Bem que você disse, Vinícius. É esse mesmo. Muito bem, então vamos colocar aqui no cachorro, porque afinal de contas, quem late é o cachorro. Agora ficou muito fácil mesmo. Olha só, sobrou só o balãozinho com o miado do gato. E o miado do gato é assim, ó, miau. Então, ó, tem o som mi, que é a letra M dando a mãozinha para a letra I, mi. E o au, que tem no som do lobo e no cachorro. Miau, miau. Então, olha só que legal isso tudo, não é mesmo? Aprendemos como escrever os sons desses animais. Mas sabem de uma coisa?
na história em quadrinhos, além desses balões de fala, existem outros tipos de balões. E se vocês ficarem ligadinhos aqui comigo, eu vou mostrar para vocês. Vocês querem conhecer? Sim? Então, venham comigo até aqui a tela. Olha só. De olho nos balões. Olha que legal. Vamos lá? Este balão é o balão de susto ou de medo. E se vocês observarem bem, olha a cara de susto da Magali, da Mônica e do Cebolinha. Eles estão muito assustados. E sabe o que está escrito aqui dentro deste balão? E isso porque eles estão gritando. E eles gritaram tanto que o balãozinho ficou todo tremido. Então não esqueçam, balão de susto ou de medo é assim, todo tremidinho, né? Legal! Vamos conhecer outro tipo de balão? Balão de sono ou de pensamento. Olha só, todo mundo sabe que a Magali é uma comilona. E olha só, ela está dormindo. Olha só, dormindo. E ela está sonhando. Quando a gente está dormindo em casa, é quase igual a isso aqui. Só que a gente não aparece balões, mas para representar na história, aparece assim. E se vocês repararem bem, este balão tem o formato de uma nuvem, porque sonhar é leve, como uma nuvem. E olha só, mesmo quando ela está pensando, olha lá, ó. Agora sim, o balão também é uma nuvenzinha. Então, crianças, esse é o balão de sonho ou pensamento. Vamos conhecer mais um tipo de balão? Ó, balão de diálogo, parecido com aquele dos animais. Olha aqui, se vocês prestarem bem atenção, tem um pessoal conversando aqui nessa imagem. Olha só, a professora está apresentando um colega novo para a turma. E ela está dizendo assim: sejam bem-vindos e deem as boas-vindas ao novo colega de vocês. Este é o Eduardo. Oi, pessoal! Podem me chamar de Edu. Olha só, vamos ver o que a Magali e a Mônica disseram? A Magali disse assim: bem-vindo! E a Mônica, muito simpática: oi, Edu! Legal, hein, crianças? Vocês sabiam que para escrever uma história em quadrinhos, a gente precisa buscar também boas referências de imagens. Olha só, eles têm todo um cenário que eles precisam construir. E para fazer uma boa imagem, o meu amigo, o Lobo Rodrigo, visitou uma galeria de arte para poder ter boas referências de arte para construir os seus quadros. Vamos conhecer que quadros ele viu na galeria? Sim? Então olha só, na galeria de arte com o Lobinho. Vamos lá? Olha só, prestem bem atenção. Ele viu 3 quadros que ele achou mais interessante. Nós já vamos descobrir os nomes deles, ó. 1, 2, 3. Já sei. Vamos ver o que ele pensou quando ele estava observando esses quadros. Olha lá. Então, este quadro é O Grito, de Edward Munch. E olha só, se vocês observarem bem, e com o próprio nome do quadro, vocês já vão perceber que ele está gritando. Ah! Vocês que estão ligados aí, super ligados, qual balão é o melhor balão para colocar neste quadro? O de diálogo? Será? O de pensamento? Já sei. Vocês vão pensar aí um pouquinho e quando vocês descobrirem, vocês vão pôr o dedinho na tela e levar o balão até o quadro. Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram? Então, isso mesmo! O balão que melhor combina com esta cena é o balão do grito. Ah! Vamos para o próximo? Olha só, esse quadro tem muita gente aqui. E o nome dele é Le Déjeuner de Canotier.
é em francês. E quem pintou este quadro foi Pierre-Auguste Renoir. E olha só, se vocês olharem bem, qual balão será que combina com essa imagem? Será que é o do grito? Parece que eles estão gritando. Parece que eles estão pensando ou que eles estão conversando. Vamos descobrir? Gente, é realmente o balão do diálogo. Só que um só não vai adiantar. Tem muita gente conversando. Olha só. Quanta gente falando. Olhe, parece até quando chega a mensagem no celular da gente e todo mundo fica falando ao mesmo tempo. Viu só? Que legal! Então, vamos ver o próximo quadro. Olha só. Retrato de Dr. Garcher, de Vincent van Gogh. E olha só, parece que eles estão fazendo o quê? Isso mesmo, parece que ele está pensando. Então, o melhor balão para eu colocar neste quadro é qual balão? O balão de pensamento. Muito bem, crianças, ó, vocês estão feras na história em quadrinho. E agora, deixa eu contar para vocês uma outra coisa. Deixa eu tirar esses amigos daqui, que nós vamos precisar de espaço. Eu estou, como eu já disse para vocês, participando de um concurso de história em quadrinhos. Mas eu estou meio assim sobre que nome dar para a história. Vocês querem conhecer a história que eu desenhei e escrevi? Querem? Assim, quem sabe vocês podem me ajudar a dar um nome para a história. Não é uma boa ideia? Sim? Então... Olha só, se vocês olharem com bastante atenção, lá no primeiro quadrinho tem um lobo. E esse lobo está pensando. Olha só, tem um balão de pensamento logo ali. E dentro deste balão tem um bolo muito gostoso. Então, o lobo decidiu ir até a padaria. E se vocês olharem bem, quem atende nessa padaria são os 3 porquinhos. E olha como eles estão assustados. Eles estão gritando. Ai, um lobo! No próximo quadrinho, vocês vão perceber que é só a barriga do lobo que está aparecendo. E ela está roncando de fome. Olha só. Está fazendo barulho. A barriga de vocês já fez barulho quando vocês estavam com fome? Então, é bem isso que está acontecendo ali. No próximo quadrinho, apareceu alguém ali na história. Isso mesmo, a Chapeuzinho Vermelho. E ela está com a sua cesta e oferecendo um pedaço de bolo para o lobo. E o lobo está lá, pensando num bolo. E quando ele viu o bolo, o pedaço na mão da Chapeuzinho, olhe como ficou os olhos dele. Brilhando! Ficaram brilhando. E olha só no próximo quadrinho, o que aconteceu? O lobo comeu tudo! Comeu até o que estava na cesta da Chapeuzinho. Olha só, a cesta vazia, as maçãs comidas no chão e a boca dele toda lambuzada de comida. Parece que a Chapeuzinho não ficou nem um pouco contente. Olha só, ela está dizendo assim, era só um pedaço. Legal, hein, crianças? Gostaram da história que eu escrevi? Gostaram? Vocês acham do lobo, o bolo do lobo ou o lobo do bolo? Eu fico muito confusa na hora de escrever. E sabem por quê? Vou contar para vocês. A palavra lobo, ela é escrita com 2 sons. A gente precisa de 2 sons para formar a palavra lobo. Olha só, lobo. E para eu fazer o som lo, eu preciso da letra L e da letra O. Lo. Vou colocar aqui na minha bancada. E para fazer o bo do lobo, eu uso a letra B com a letra O. Lobo.
lobo. Olha só, então aqui formei a palavra lobo. Mas sabe o que me confunde? É que quando eu estou escrevendo, às vezes parece que a letra L e a letra B trocam de lugar. Querem ver só? Olha só, a letra L vem para cá e a letra B vai para lá. E olha só, além das letras mudarem de posição, o som da palavra também muda. Olha só, o som bo vem para frente e o som lo vem aqui para trás. E fica lá, bo, lo. Muda de lobo para bolo. Viram só que legal? De uma palavra com 4 letras, eu posso escrever 2, apenas mudando alguma letra de lugar. Legal! Então, crianças, o que vocês acham da gente colocar o nome da história de O Bolo do Lobo? Boa ideia, né? Então, enquanto eu escrevo aqui o nome da história, vocês aí em casa vão ficar de olho no que é preciso para a próxima aula. Sim? Então, muita atenção! Para a próxima aula, vocês vão precisar de um quadrado de papel dobradura. E vocês peçam ajuda para um adulto para que ele faça um quadrado medindo 20 centímetros por 20 centímetros. Não se esqueçam, o quadrado tem que ter os 4 lados iguais. Uma lixa dessas de pintura de parede, não é a lixa de unha. Canetinhas, lápis e outro material que você tiver, como giz de cera, por exemplo. Se vocês tiverem, vai ser bem legal, porque com a professora Viane, vocês vão fazer uma atividade muito legal. Agora, eu vou juntar aqui meu material e vou correndo para casa, porque ainda dá tempo de eu mandar por e-mail a minha história. Isso mesmo! Um beijo e até a próxima! Vem aí, Educação Física. Olá, alunos, como vocês estão? Espero que bem, nós também estamos bem. Eu quero apresentar o professor William, o professor Cláudio e a professora Marcela, que hoje vão representar os nossos lobos, que são o tema da nossa aula de Educação Física hoje. Para fazermos a nossa aula, nós vamos precisar fazer um circuito para contar a nossa história, que depois vocês vão entender cada caminho. Então, eu quero que vocês observem que o primeiro circuito... Fica um pouquinho para cá, professor. Nós vamos utilizar bambolês, que podem ser improvisados lá em casa com o giz, fazendo círculos. Lá nós temos 2 cones, mas também pode ser improvisado usando 2 cadeiras. Uma linha, que pode ser feito com o giz também, ou caco de telha, o que vocês tiverem em casa. Os cones nós podemos improvisar utilizando garrafas PET. No segundo caminho aqui, vocês podem forrar o chão, utilizando, lá vai pedir ajuda para o papai e para a mamãe, ou para quem estiver em casa com vocês. Podem forrar o chão com tapete, com um colchão de solteiro que vocês tiverem lá em casa para vocês fazerem o circuito. Depois nós vamos utilizar uma mesa pequena, que também vocês podem utilizar todo o espaço da casa, utilizando cadeira, assim como preferir. Saindo da cozinha para ir na sala, ou da sala para o quarto. Então, vocês que imaginam lá como que vai ser a história do lobo de vocês. Lá nós utilizamos as cadeiras para fazer a cama de gato, que vocês já fizeram. Nós temos lá alguns lixos esparramados lá que vocês podem usar. Pedaço de papelão, rolinho de papel higiênico, sacola, garrafa PET. E aqui neste último caminho, nós vamos utilizar um banco e cones lá que vocês também podem usar garrafas PET. Então, agora nós vamos começar a nossa aula de Educação Física com a história dos 3 lobos. Então, agora nós vamos começar a nossa história sobre a missão dos 3 lobos na Floresta Encantada. Hoje começaremos nossa aula de Educação Física um pouco diferente. Iremos contar a história de 2 lobos e uma loba. Como vocês podem observar, os 2 lobos são da cor preta e a loba da cor marrom. Eles se chamam Fred, Ícaro e Anastácia. Mesmo eles tendo uma cara de mal, eram lobos felizes e precisavam ajudar o próximo.
Um belo dia, quando os lobos passeavam pela floresta, depararam-se com 3 animais indefesos, que perderam-se e não conseguiam chegar ao seu destino, a Floresta Encantada. Então, um lugar muito bonito, por sinal, que vocês podem observar lá no final. Então, conversando entre eles, resolveram cada um pegar seu animal e ir devolvê-lo até a Floresta Encantada. Porém, eles não imaginavam quanto era difícil percorrer esse caminho. Então, a partir daí, resolveram ir cada um por um caminho diferente. Existiam 3 caminhos. O lobo Fred optou por ir pelo primeiro caminho. O lobo Ícaro optou pelo segundo caminho. E a loba Anastácia optou pelo terceiro caminho. Qual caminho será o mais difícil de percorrer e qual caminho trará mais desafios para esses lobos? O primeiro caminho escolhido pelo lobo Fred é um dos caminhos mais cheios de obstáculos. Nesse caminho, ele deve saltar sobre algumas pedras. Depois, caminhando mais um pouquinho, ele vai passar debaixo de alguns arbustos, deitando-se no chão. Ainda mais com dificuldade para realizar esse caminho, mas não termina aí. Ele vai se deparar-se com um galho de árvore para atravessar um rio, uma travessia muito difícil, pois esse lobo é muito medroso e vai ter que encarar seus medos e ir equilibrando-se e enfrentar esse desafio. Então, ele venceu esse primeiro desafio, que é atravessar o galho. Ufa! Com todo esse medo, ele conseguiu. Agora ele desviou algumas árvores e, por fim, passa pela ponte e vai chegar lá na Floresta Encantada, salvando o seu animalzinho. Então, o segundo caminho ficou para o lobo Ícaro. Nesse caminho, o lobo já começa tendo que se espremer e ir rolando em um espaço pequeno para começar o seu caminho. Então, ele vai rolando, 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 até chegar numa caverna escura. Ele olha para essa caverna e fica todo assustado para ter que passar nela. Mas com coragem, ele vai. Saindo desta caverna, ele se depara com um monte de teias de aranha que impede seu caminho, mas ele não desiste. Ele vai e passa por todas essas teias até chegar no outro lado. Com muita dificuldade, as teias enroscam no seu corpo, mas ele não desiste. Ele vai, enroscou até o pé. Saindo desta teia, ele vai se deparar com uma parte da floresta que foi habitada pelo homem e se depara com muito lixo. Então, para salvar primeiro os animais, nós precisamos passar por um processo de coleta dos lixos que nós precisamos reciclar depois. Então, ele vai fazer toda essa limpeza para deixar nosso amiguinho na Floresta Encantada. Então, ele começa a catar todas as sacolas plásticas, as garrafas PET, os papelão. Com todo o esforço, ele consegue ir lá limpar a nossa floresta. Vocês podem ver que esse caminho exigiu bastante do lobo Ícaro, pois ele precisa ter a consciência ambiental para salvar os nossos animais. Vamos para a nossa última sacola. Ele conseguiu juntar todos os lixos e salvou o nosso animalzinho lá na Floresta Encantada. Agora, nós vamos chamar a nossa loba Anastácia e ela vai salvar o nosso último animal. Então, nesse terceiro caminho, e é o último e o mais bonito, que nós podemos observar toda a floresta sem nos depararmos com lixos ou caminhos que dificultem o percurso.
Então nós vamos lá. A loba Anastácia, nesse caminho, ela vai pular sobre algumas pedras e vai subir numa ponte, se equilibrando para passar essa ponte até chegar na Floresta Encantada. Ela vai saltar sobre alguns galhos. Com muita dificuldade. E vai chegar lá na Floresta Encantada com todos os seus amigos lobos, salvando os nossos 3 amiguinhos lá que estavam perdidos no início da história. Então, podemos observar nessa história que os lobos não são maus. Eles foram companheiros da natureza, ajudaram o próximo, reciclaram materiais e ainda fizeram novas amizades, sempre pensando que podemos ser mais quando temos a ajuda do próximo. Então, alunos, esta é a nossa história da missão dos 3 lobos na natureza, na Floresta Encantada. Vamos agradecer ao nosso lobo Fred, o nosso lobo Ícaro e a nossa lobinha, a Anastácia. E até a próxima aula, pessoal! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Força! Isso! Aí! Agora eu coloco aqui. Daí agora eu pego essa folha. Eu coloco aqui. Daí eu pego essa outra folha e coloco aqui. Outro copo. Cuidado. Cuidado que vai derrubar tudo. Joia! Vai lá. Uhul! Parabéns! Oi, vem aprender. Eu fiz um texto e se chama Cordel Encantado. Eu vou cantar com a minha avó. Cordel encantado me ensinou a cordelhar. Eu amo esse cordel que veio do sertão só para ensinar. Beijo, vem aprender. Tchau, espero que vocês tenham uma boa tarde, um bom dia. Um beijo, um bom fim de semana. Tchau, da minha avó e de mim.